Coloque a mão no coração. Querido Deus, nós entramos em oração na Tua presença e, como sempre, Te agradecemos por estarmos aqui, por esse privilégio de estar na Tua casa, de estar num trabalho tão especial como este, meu Pai, do Projeto Casa Firme, onde passamos 25 horas ao todo, orando, clamando, intercedendo pelo Teu povo, recebendo palavras, direções que nos ajudam, que nos capacitam, que nos dão condições de viver uma grande vida, de ajustarmos o que precisa ser ajustado, de, meu Deus, edificar uma casa firme, uma vida bem estruturada, fundamentada na palavra do Senhor. E eu oro, meu Deus, para que o Senhor assuma agora a direção desse culto, desta reunião, fale aos nossos corações. A Tua palavra, meu Deus, ela nunca volta vazia, ela sempre atinge o seu propósito, cumpre o seu propósito. E eu creio, meu Deus, que mentes serão abertas, corações serão tocados, enfermos da alma, doentes, emocionais serão curados. Eu creio, meu Pai, na Tua unção aqui, eu creio no Teu poder aqui, e eu creio, meu Deus, que cada um que está aqui, bem como os que estão pela transmissão, serão abençoados, impactados pelo Teu poder, pela Tua unção. Vem até nós, se manifesta em nosso meio. O Senhor não mudou, o Senhor fez no passado, o Senhor faz hoje. Em todo tempo nós estamos vendo o Senhor nos encorajando a crer, a confiar no Seu imenso poder. O tempo todo nós vemos o Senhor garantindo ao Seu povo livramento, cura, vitória. Tudo que nós temos que fazer, meu Deus, é confiar no Senhor, concentrar o nosso olhar, a nossa atenção no que realmente importa, naquilo que realmente é confiável, que é o Senhor, a Sua palavra. Não há nada mais confiável, seguro, do que a palavra do Senhor. E muitos, meu Deus, ainda sucumbem, perecem, porque acreditam em mentiras, acreditam em vozes, em pensamentos, em sentimentos, em emoções. Acreditam, meu Pai, em mentiras, porque a maioria dos nossos pensamentos nem são nossos, são mentiras que o diabo nos conta. Então ajuda, meu Deus, o Teu povo a se concentrar no Senhor, a viver como o Senhor nos ensina na Sua palavra, olhando sempre para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Inclusive o Senhor nos manda pensar bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que jamais venhamos a nos cansar e desanimar. É impossível, meu Deus, impossível trazer à memória o que o Senhor suportou, o que o Senhor enfrentou, o que o Senhor resistiu, tudo o que o Senhor passou, e não sermos energizados, renovados, obviamente se crermos no que está escrito, se crermos que o mesmo Espírito que habitou no Senhor hoje habita em nós. É o que a Sua palavra afirma, é o que a Sua palavra diz. O Espírito que ressuscitou o Senhor dentre os mortos, Ele habita em nós. Então há um poder imensurável dentro de cada um de nós. Nós somos imparáveis, nós somos imbatíveis, nós fomos feitos mais do que vencedores, nós podemos tudo por intermédio do Senhor, desse Espírito que habita em nós, que é o Espírito Santo. Aonde o Teu Espírito está, a liberdade,
não há aprisionamento, não há correntes, não há cadeias. Aonde o teu Espírito está, há liberdade, ou seja, há libertação, há rompimentos, há cura, há transformação, há progresso. E é isso que eu declaro, meu Deus, sobre cada um que está aqui, que todos sejam tomados pelo teu Espírito, tomados pela tua presença, e que através do teu Espírito Santo sejam levados, meu Pai, aos rompimentos necessários, que através do teu Espírito Santo sejam capazes de dominar sobre tudo aquilo que até então os dominava, que o teu povo domine, meu Deus, sobre o medo, sobre a ansiedade, sobre o estresse, sobre o desequilíbrio, sobre, meu Deus, a depressão, que o teu povo domine, meu Pai, sobre os pensamentos negativos, sobre as emoções negativas, que o teu povo domine, meu Deus, e não seja dominado pelas emoções, que como nós ouvimos nesse domingo, são eternas crianças, nos levam a agir de forma infantil e vergonhosa. Quantas vezes já tivemos atitudes vergonhosas? Quantas vezes, meu Pai, agimos como crianças imaturas, que foram lá que vão lá e fazem aquilo que sabem que não devem fazer, mas porque são dominadas por vontade, por sentimentos. Mas nós estamos na unção, no ano da unção de governo, e o Senhor já nos deu tudo que nós precisamos para governar. Nos deu espírito de poder, de coragem, de amor e de equilíbrio, ou seja, tudo que nós precisamos para governar, o Senhor já nos deu todas as ferramentas, todos os recursos, tudo que nós precisamos para dominar e não sermos dominados, nós já recebemos. Que o teu povo faça uso, se aposse, lance mão das armas poderosas em Deus, para sujeitar tudo aquilo que não procede, que não vem do Senhor, e que por fim, meu Deus, aprisiona, escraviza, adoenta, derruba, leva à desistência, leva a um desencorajamento. Não, Senhor, que o teu povo receba a palavra que está cheia de fé e seja energizado, fortalecido, renovado, que saia daqui um povo vivo, um povo forte, um povo cheio de esperança, cheio de alegria, porque alegria, paz, independe do momento, das circunstâncias. Meu Deus, que essa pessoa saia daqui com uma perspectiva positiva, com uma visão ampliada, meu Deus, sorrindo para o futuro, porque nós temos esta garantia de que o Senhor está no nosso futuro. Abençoa o teu povo, abençoa essa reunião. Ela é sua, eu entrego tudo e todos nas tuas mãos e tomo posse, meu Pai, de uma tarde poderosa. Seja conosco, conduza esse culto. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém. Graças a Deus. Amém. Uma boa tarde a todos novamente. Sentem-se por gentileza. Vamos novamente abrir em Deuteronômio capítulo 1. Eu começo lendo o versículo 2, que diz assim: Em 11 dias se vai de Horebe a Cades Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. Então, esse detalhe é importante, porque mostra que o trajeto, o percurso, não era tão longo, né? O plano de Deus, colocá-los na terra, não era um plano para daqui a tantos anos. Nosso Deus é o Deus do já. Ele quer fazer
E Ele quer fazer já, Ele quer agir já. Somos nós que muitas vezes, com a nossa procrastinação, incredulidade, resistência, dureza, negligência, reincidências, vamos adiando os planos de Deus, jogando para depois o que já poderíamos estar vivendo. Sempre que falamos do povo de Israel, desse povo que saiu do Egito, falamos de um povo que atrasou demais, que adiou demais aquilo que Deus tinha para eles, que esticou, ao invés de esticar a fé, quando nós não esticamos a fé, nós esticamos o processo, nós esticamos os problemas. E temos que lembrar que Deus tem todo o tempo do mundo. Ele não está preso ao tempo. Nós estamos, né? Nós estamos. Apesar da palavra dizer que Deus restitui os anos perdidos, consumidos, ela também nos alerta sobre o nosso modo de viver. Ela diz: cuidado com a maneira de vocês viverem, que não sejam como insensatos, tolos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque a nossa vida é breve. O que mais ouvimos são lamentos de pessoas que, após a palavra entrar de forma revelada, puderam ver quanto tempo desperdiçado, quanto tempo perdido, quanto tempo jogado fora, quanto tempo, quantas obras inúteis, quantas obras, boas obras que não foram boas para Deus, porque não foram acompanhadas da intenção certa, da motivação certa, né? Quantas pessoas que já fizeram tanto, mas é como se não fizessem nada, porque por detrás daquela ação, daquela obra, não havia intenção, a motivação certa, sinceridade, verdade no íntimo, que é o que Deus busca. Então isso tem que ser levado a sério, nós temos que levar isso muito a sério. Tem um culto que fala de anos perdidos, os anos que nós vivemos no Egito foram perdidos, não foram contados. Mas muitos não perderam só anos no Egito, no mundo, na ignorância, na cegueira espiritual, no mundo, né? Porque você pode também estar dentro da igreja ouvindo a palavra e continuar cego. Então, muitos já perderam tempo demais lá fora e continuam perdendo tempo dentro da igreja, com uma mentalidade não renovada, uma visão fechada, uma resistência, um orgulho, né? Uma falta de humildade, de submissão. Se a Bíblia diz que Jesus, agora mesmo eu lia isso, está aqui inclusive em Hebreus 5, olha só, Hebreus 5, 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz, com lágrimas, àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa de sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O ponto é, Jesus, embora sendo filho, aprendeu a obedecer, né, por meio daquilo que sofreu.
foi humilde. Filipenses fala que a nossa atitude deve ser a mesma de Cristo Jesus, que se esvaziou, que se humilhou, né? Que assumiu a forma de servo, que foi obediente até a morte. Qual foi o problema desse povo aqui, ó? Que em tão pouco tempo poderia chegar na terra, entrar na terra, possuir a terra, porque palavra, graça, favor, eles tinham. O próprio Deus disse que iria adiante deles, eles não estavam sozinhos. O Senhor ia à frente deles, né? Para mostrar o caminho, guiando por aquele imenso e terrível deserto, cheio de cobras e escorpiões venenosos. Então o Senhor ia na frente, guiando pelo melhor caminho, guardando o seu povo, protegendo o seu povo. Em tão pouco tempo poderiam estar lá desfrutando de uma vida, porque a vida que o Senhor tem para nós é essa, né? Uma vida, eu gosto daquela tradução da mensagem, melhor e mais rica que qualquer vida que você já tenha sonhado. A versão mensagem traz dessa forma, o João 10:10, o versículo que fala de vida abundante, né? Eu vim para que tenham vida, eu vim para que tenham uma vida melhor e mais rica que qualquer vida que você tenha sonhado. E essa era a vida que eles iriam viver naquela terra. Se apossar de casas que não construíram, comer o pão sem escassez, não teriam falta de nada, iriam multiplicar seu ouro, sua prata, seus rebanhos, iriam viver a vida dos sonhos. E não era um projeto a longo prazo, porque eu disse e repito, nosso Deus é o Deus do já, né? Nós temos que crer agora. Esperança é para o futuro, mas fé é para agora. Eu não posso viver aquela fé, sabe, um dia eu vou ter isso, um dia, porque se eu já penso assim, eu não coloco a força agora. Se eu já penso que está distante, está longe, né? Um dia, esse um dia já dá margem para, quem sabe, né? Se Deus quiser, se for da vontade de Deus. Isso tudo acaba no fim sendo desculpas. Porque a mesma pessoa que diz, se for da vontade de Deus, é a pessoa que diz quando não acontece, não foi da vontade de Deus. Mas muitas vezes não acontece, a promessa não se cumpre, porque ela falhou. Quem não entrou na terra foi porque Deus falhou? A promessa a promessa falhou, Deus voltou atrás? Não, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele fala, Ele faz. Tanto que Ele cumpriu na vida daqueles que creram. Houve a exceção, exceto Caleb, meu servo Caleb, porque nele há outro espírito, me segue com integridade, perseverou até o fim. Então, quem perseverou, quem creu, quem pagou para ver em Deus, quem resistiu, viveu a promessa, herdou a terra, possuiu. Quando uma promessa não se cumpre, é porque nós não demos condições. Mas muitos que já trabalham com essa mentalidade, né, jogando lá na frente e usando esses termos que acabam sendo desculpas depois. Se Deus quiser, não aconteceu, Deus não quis. Deus não quis, ou eu não coloquei toda a minha força. Eu não fiz tudo o que eu podia fazer. Eu não dei tudo o que eu podia dar. Deus não fez, ou eu desisti? Eu abri mão. Eu me recusei a crer, a acreditar. Então, não estique o processo. Estique a sua fé. Dê a resposta certa. Não procrastine. Não demore.
a aprender. O deserto, ele é fundamental, ele é importante, ele nos ensina, é o lugar do crescimento. Eles tinham que passar pelo deserto, eles tinham que ver experiências ali naquele lugar difícil para aprenderem a depender de Deus, a viverem sob a dependência de Deus. Porque eu não posso depender de Deus só para obter o que eu desejo. É Ele também quem sustenta todas as coisas. É por meio dEle que eu alcanço, é por meio dEle que eu obtenho o que eu sonho, o que eu desejo, e é por intermédio dEle também, do favor dEle, que aquilo se mantém nas minhas mãos. O que mais temos dentro da igreja são pessoas que subiram e desceram, conquistaram e perderam. Quantas pessoas num ano explode, num ano arrebenta, num ano vive aquela virada, aquela transformação, já no ano seguinte, ela começa a fazer o caminho inverso. Por quê? Porque ela se esqueceu que ela também depende de Deus para as coisas se manterem, para as bênçãos permanecerem. Então, nós somos treinados por Deus, a depender dEle, o tempo todo. O maná tinha esse propósito, eu falei isso ontem. Quem recolhia uma porção maior, porque a ordem era recolher o suficiente para o dia. Quem recolhesse mais, pensando no dia seguinte, não conseguia comer, daquele maná excedente, porque amanhecia podre, Deus não deixava. Qual era a lição? Vocês precisam depender de mim todos os dias. A Bíblia diz em Provérbios: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, não seja sábio aos seus próprios olhos. Deus não quer nenhuma confiança na carne. E nós vamos ver que o povo tinha muitos aqui, que apesar de terem visto, que foi Deus, inquestionavelmente foi Deus quem tirou, foi Deus quem conduziu, foi Deus, o tempo todo foi Deus, mas tinha um povo aqui, que se adentrassem a terra, fariam justamente aquilo que o Senhor havia advertido. Não diga que foi a força do seu braço, não diga em seu coração que foi a força do braço de vocês, que conquistou essa terra. Não se exaltem, não se tornem orgulhosos. Tinha gente que se entrasse, se Deus deixasse entrar, iria trazer a glória para si, não iria reconhecer a Deus, não ia atribuir a Deus a honra, a glória, o poder, iriam se tornar arrogantes. Então Deus não podia mesmo deixar passar, entrar. Então o que Ele nos ensina com isso? Ele não quer nenhuma confiança, nenhuma dependência da carne. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Dependa de Deus. Aprenda a confiar no Senhor. Depois, conforme a ordem do Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a Serra dos Amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram. E assim chegamos a Cades Barneia. Então, nenhum detalhe está por acaso. Imenso e terrível deserto. Porém, passaram por esse imenso e terrível deserto. Tudo passa. O deserto é difícil. No deserto, nós corremos riscos, mas se nós tivermos Deus ao nosso lado, nós passamos. Por isso que Davi declara no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo algum. Por quê?
porque eu sou bom, porque eu sou corajoso, porque eu sou demais. É isso que ele fala? Porque tu estás comigo. Sabe por que eu não temo? Sabe por que quando eu passo por algo, eu sei que eu vou sair, que eu vou passar? Porque eu não estou só. Eu não estou sozinho. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu não estou só. Eles passaram por um imenso e terrível deserto, que se não fosse Deus, ali já teriam perecido. Nós sempre falamos, né, das cobras, dos escorpiões, que estiveram lá o tempo todo. Mas havia um muro de fogo, havia uma proteção. A proteção de Deus estava lá. Né? E essas cobras venenosas só adentraram quando eles pecaram. Quando eles se prostituíram. Aí o Senhor permitiu, até então, estavam lá, mas Deus não permitia que chegasse, que adentrasse o acampamento de Israel. Então eu disse a vocês chegaram à terra dos amorreus, a qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês essa terra. Entrem na terra e tomem posse dela. Então, vejam, o Senhor põe diante de vocês a terra. Está aí. A terra é de vocês. Né? Terra esta que já havia sido dada há muito tempo. Como assim? Primeiro é entregue no mundo espiritual. Primeiro uma palavra é liberada. Se eu possuo, se eu tomo posse daquela palavra, e a partir de então declaro, profetizo, chamo a existência, digo, é assim que eu vou viver, isso vai se cumprir na minha vida, esta é a realidade que eu vou viver, e eu insisto, e eu persevero nessas declarações, eu trago isso para a minha vida, para a minha realidade nesse mundo físico. Mas se Deus libera uma palavra, e eu não possuo, eu me esqueço, o tempo passa, eu já nem lembro mais o que foi dito. A palavra foi liberada. Quem tomou posse, quem possuiu, viveu. Né? Quem não reteve, foi aquela terra, né, que a semente não criou raiz. Lembra da parábola do semeador? Eu preciso estar atento ao meu coração. Que tipo de terra é o meu coração? Que às vezes a palavra é liberada, do jeito que ela é liberada, já é roubada também. É tanta dúvida, tanto racionalismo. Eu fico pensando, mas como tal, ali eu já dou lugar à incredulidade, né, e já concluo, não é para mim. Ou então é demais para mim. Porque eu fico racionalizando, tentando entender como Deus vai fazer. E o como é com Deus, não é comigo. Minha parte é crer. Né? Então tem gente que já na igreja já é roubado. Sai, já esqueceu o que foi falado, não reteve a palavra. Outros seguram até o diabo criar uma situação e mostrar o contrário. Aí as circunstâncias, os problemas da vida sufocam a palavra. Outros parecem até, né, são aqueles crentes emocionais, que no momento que recebem uma alegria, e aquela vibração, mas é uma coisa superficial, só de um momento. Saiu ali fora, basta alguém falar o contrário, né, basta alguém falar uma coisa negativa, trazer uma notícia ruim, que ele já se esquece do que ele ouviu. Chega em casa, liga a televisão, vê as piores notícias, e aí ele já, né, dá atenção àquilo e não àquilo que ele recebeu de Deus. Então seja boa terra. Quando uma palavra é liberada, nós precisamos possuí-la, tomar posse. Como nós ouvimos no programa hoje, Deus quer que você se agarre, né, às promessas que Ele tem feito.
que você agarre as palavras, as promessas que Ele tem feito, porque é assim que elas se cumprem. Eu me aposto daquilo e a partir de então declaro, profetizo, né, chamo a existência, faço pela fé aquilo acontecer. Amém, gente? Então, entrem na terra. A terra está aí, agora tem que entrar, tem que tomar posse, conforme o Senhor, o nosso Deus, conforme o Senhor, o Deus dos nossos antepassados disse, não tenham medo nem desanimem. Vocês todos vieram dizer-me, mantemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indique por qual caminho subiremos e a quais cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e o exploraram. Trouxeram alguns frutos da região com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. Olha, pareceu-me, Moisés usou a expressão aqui, a sugestão pareceu-me boa. Sabe aquela coisa? Não vejo nenhum mal, né? Nada, não vejo nada de mal. Tudo bem, vamos fazer assim. Pareceu boa, mas você vê que não tinha ali uma convicção, né? Sabe aquela coisa, quem sabe, igual a Sara, vamos, né, pega a serva aí, vamos formar família por meio dela, quem sabe, né, possamos formar família, talvez possamos formar família dessa forma. Então a pessoa está fazendo algo, não tem tanta certeza, né, não busca, talvez ali uma direção de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque imagina se chegassem ali, né, e diante dessa palavra, entrem e tome posse da terra, o povo entrasse, né? Eu penso que mesmo assim alguns, quando vissem os gigantes, iriam fugir. Concorda comigo? Mas já está lá dentro, os que creem iam lutar. E não iam depois pagar o preço pelos 38 anos, né, que o preço dos 38 anos que pagaram, porque quando eles voltaram e trouxeram esse relatório, dizendo que a terra era boa, mas tinha gigantes, tinha habitantes e tal, o que aconteceu? Toda a comunidade começou a chorar e falar bobagens e tal, e foi quando o portal fechou. O portal fechou e Deus disse, esse povo não entra. Esses não vão entrar. Esses que me colocaram à prova, que duvidaram, que se recusam a crer em mim. E aí, nesse meio, estavam Josué e Caleb, que ali já estavam prontos para entrar. Mas, naquele momento, o portal se fechou. E tiveram que esperar mais 38 anos. Mas o homem de fé é assim, né? Leva o tempo que for. Não morrerei, mas viverei. Lembra desse salmo? Eu não morrerei, mas viverei. E verei, né, a bondade do Senhor. Então essa era a fé que movia Davi, nós ouvimos no domingo. Pereceria sem dúvida se eu não cresce. Eu decidi crer. A despeito de tudo, eu decidi crer. Então não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. Então, Josué e Caleb, com certeza, né, mantiveram esta certeza em seus corações. Né, esse povo vai morrer, mas eu não. Eu vou viver e eu vou anunciar os feitos do Senhor. Eu vou possuir essa terra e eu vou glorificar o nome do Senhor e eu vou viver a promessa. Então, a sugestão pareceu-me boa, mas não era, porque deu margem para os incrédulos, 10 espias incrédulos, inflamarem a comunidade. E eles tiveram naquela
ocasião uma atitude tão vergonhosa, tão imatura, tão lamentável, porque foram dominados por sentimentos, emoções. E sempre que as emoções dominarem você, você vai agir como uma pessoa imatura e infantil. Porque as emoções não amadurecem, são eternas crianças. Você vai se ofender com facilidade, você vai fazer só o que tem vontade de fazer, você vai fazer só o que é fácil, né? É igual uma criança. Coloca uma criança para fazer uma coisa que exige mais. Ela não tem ainda a maturidade, né? O entendimento para entender ali, por mais que você fale, não tem que fazer tal, ela não encara aquilo de forma altruísta, ela faz, muitas vezes faz reclamando, é assim mesmo, né? Você força a criança, tem que fazer, vai fazer. Já viu alguma criança sorrir quando manda ela organizar o quarto, uma cama, né? Depois a tendência é se tornar um hábito, né? Mas até se tornar um hábito, ela só quer brincar, só quer se divertir, só quer comer o que gosta, tal. Assim é a criança. A Bíblia fala que a tolice está ligada ao coração da criança. Por isso que quem hesita em castigar, em corrigir, o Senhor diz que não ama. O pai que hesita em castigar, em corrigir, não ama o seu filho. Deixar ele fazer só o que tem vontade, só o que é fácil, vai crescer, vai se tornar um adulto muito frustrado. Eles subiram, provaram, né, da terra, do fruto da terra, voltaram e disseram: essa terra que o Senhor nos dá, nosso Deus nos dá, é boa. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Olha só essa expressão, não quiseram ir. Eles não quiseram. Deus entendeu, vocês não querem. A verdade é essa. Vocês não querem. Porque tudo que eles apresentaram ali eram desculpas, argumentos sem fundamento. Que argumentos aquele povo teria, né, para apresentar diante de um Deus que já havia mostrado a sua glória e o seu poder, que se mostrou no Egito irresistível. Faraó resistiu, foi duro, mas não teve que ceder? Sim ou não? Quem pode resistir a Deus? Quem pode? Então, o que eles poderiam apresentar? Eles tinham do lado deles um Deus irresistível. Um Deus que ninguém pode resistir. Então, por maiores que fossem os gigantes, os desafios, eles tinham uma força muito maior do lado deles. Então, diante de tudo que viram, que viveram, Deus entendeu, não querem. E ficou registrado assim: vocês, contudo, não quiseram ir, se rebelaram contra a ordem do Senhor, queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia. Você vê que as emoções, elas, quando tomam uma pessoa, ela fica burra, né? Ela fica cega. Ela fala coisas que assim, não cabe, não faz sentido. Não faz sentido. Estou dando a oportunidade de vocês viverem a vida dos sonhos de vocês. O que sai deles? O Senhor nos odeia. Não é uma coisa louca? O Senhor me odeia. Quantos que tratam, ainda o bispo Fernando falou isso, tratam a oportunidade concedida por Deus como uma punição. Recebe como uma punição. Deus coloca uma oportunidade, Deus dá aquele impulso, vai, chegou a sua hora,
entra na terra, vá viver o que você sonha. Como ele recebe? O Senhor me odeia. A águia ensina os seus filhotes a voarem, empurrando-os para fora do ninho. Isso é amor ou é ódio? Quando ela faz isso, ela quer ver o filhote se esborrachar lá no chão? Sim ou não? Estou te empurrando agora, porque eu quero que você se esborrache lá no chão. Quero que você morra. Se não voar, vai morrer, né? Se não aprender a voar, vai morrer. Mas ela faz isso por quê? Porque ela quer aquele filhote livre, independente, voando. Então, é amor. E amor não tem nada a ver com essa coisa que a gente vê aí fora, né? Amor é atitude, amor é mandamento, amor é ser intencional. Leia 1 Coríntios, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não busca o seu interesse, não é egoísta. Então, amor é você fazer o que é preciso, mesmo que o seu coração esteja doendo, mesmo que isso não seja fácil para você. A águia faz aquilo por amor, porque quer ver seus filhos voando. Mas ela sabe que se o melhor não acontecer, o pior vai acontecer, né? Ou morre ou voa. Então Deus age da mesma forma. Deus empurra, mas não é porque nos odeia, é porque nos ama. Entendeu? Então Ele nos confronta, né? Porque nós somos pessoas erradas, das quais, né, Ele abomina. Não, Ele nos confronta, Ele traz à nossa consciência os nossos erros, porque Ele quer que nós vençamos, mudemos. Ele quer que nós sejamos melhores. Quando Deus traz à consciência o erro de uma pessoa, não é para ela se sentir culpada e condenada. Não é para ela ficar ali remoendo. Quantas pessoas que estão doentes, porque até hoje não se curaram, é aquela amargura, aquela rejeição, que quando a palavra confronta, ela se condena, ela se culpa, ela se entrega aos piores pensamentos, pensamentos desse tipo aqui, ó: o Senhor nos odeia, o Senhor não me ama, o Senhor me abandonou, o Senhor não se importa comigo. Aí assim, se uma pessoa pensa desse jeito, como é que vai ficar as emoções dela? Quem pensa assim: Deus não me ama, não se importa comigo, me abandonou. Você imagina essa pessoa como? O que ela sente, qual é o comportamento dela na vida? Você vai encontrar ela ativa, dinâmica, né, lutando pelos sonhos. Como é que você imagina uma pessoa pensando nessas bobagens? Animada ou desanimada? Desanimada, desacreditada, depressiva. Porque pensamento afeta sentimento, que afeta comportamento. Então, eu preciso governar. É o ano da unção de governo. Governe sobre as emoções, governe sobre os seus pensamentos, sentimentos. Eu estava lendo, talvez, acho que, né, às vezes colocam dessa forma para chamar a atenção, mas dizem que num único dia passa cerca de 50 mil a 60 mil pensamentos na cabeça de uma pessoa. Eu achei demais, né? Mas, então, eu sei que muita coisa passa, muitos pensamentos vêm, isso é sabido, né?
até porque é como o diabo trabalha para nos controlar. Ele está lá o tempo todo lançando suas setas, bombardeando, tentando, né, semear, porque a mente é um campo fértil, é uma terra fértil. Se tem uma terra fértil, a mente, o que jogar lá, se for absorvido, vai germinar. Então, o bispo ainda falava no domingo, nós temos 5 segundos para combater um pensamento negativo. 5 segundos. Depois disso, ele entra. Aí você tem que substituir, você tem que botar outra coisa para dentro, para sobrepor aquilo. Uma pessoa hoje depressiva, que está entregue, ela não chegou nesse estado do dia para a noite. Que não se ama, que não se cuida, que não se valoriza, que vive se depreciando, ela não chegou nesse estado do dia para a noite. Ela tanto pensou que ela não é amada, que Deus não se importa com ela, ela tanto remoeu os seus erros, tanto, né, pensou e meditou no que fez, no que não fez, no que deixou de fazer, e por isso está numa cama, sem ânimo para nada, sem força para nada. Então dá trabalho, é um processo também, não é do dia para a noite que a pessoa se entrega, o diabo lança, nem a pessoa pensa, e pensa, e pensa, e pensa, né, e coloca força naquilo, e mentaliza, e muitas vezes até verbaliza, não faço nada direito, eu sou um erro, eu sou atrapalho, tudo que eu faço dá errado, e ela vai pensando, e alimentando, e potencializando isso dentro dela, até chegar um ponto que ela se sente um incapaz, uma pessoa fraca, uma pessoa sem valor, uma pessoa, né, que talvez nem deveria existir. Como é que uma pessoa chega ao ponto de se suicidar? Isso se fortaleceu tanto dentro dela, eu sou um atrapalho, eu só incomodo. Ela muitas vezes ouviu isso foi entrando, né? Eu sou um erro, minha vida, né, não dá certo em nada, não tem sentido. Então o diabo vai lançando lá até que ela acaba a sua própria vida. Mas até chegar a esse ponto, não foi do nada. Ela foi alimentando, aquilo foi crescendo dentro dela. Como pode esse povo pensar assim? Você vê que se você não estiver focado, o diabo sequestra a sua mente. Se você não estiver atento, o diabo sequestra a sua mente. Esse povo pensou que Deus os odiava depois de todo o amor demonstrado por eles. Tanto favor, tanto cuidado, a coluna de nuvem, a coluna de fogo, sabe, Deus cuidou dos detalhes. As pragas devastaram o Egito, mas não atingiam eles. Deus mostrou a diferença entre o seu povo e os egípcios. Então era evidente o amor, o cuidado, mas cederam a esse pensamento. Por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Não tem lógica um pensamento desse. Não tem lógica. Se era para ser destruído, esse já era o objetivo do faraó no Egito, destruir, enfraquecer, não era? A opressão não aumentou com esse propósito? Enfraquecer, impedir o povo de crescer? Mas é interessante que as parteiras, quando vão justificar para Faraó, elas falam, as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são cheias de vigor, sabe? Elas viram, tem uma graça, tem um favor, tem algo especial nesse povo. Tem algo diferente. Esse povo não é comum. Tem algo diferente sobre eles. As parteiras disseram isso, elas não são como as mulheres egípcias, tem algo diferente. Até os outros viam, mas eles não viam. Eles não viram o amor, o cuidado, a proteção.
quando os primogênitos morreram. Que forte aquele versículo. Nenhum cão latiu na terra de Gósen. Havia pranto em todas as casas. Todas as casas. E tem lá o detalhe, nenhum cão latiu, nenhum só cão latiu. Havia paz. Paz em todas as casas dos hebreus. O que é isso senão Deus mostrando, eu estou com vocês, eu estou do lado de vocês, eu protejo vocês, eu guardo vocês, eu amo vocês. Eu amo. Não dá para entender, o Senhor nos odeia, nos trouxe aqui para nos instruir. Se esse fosse o propósito, Ele não tinha enviado Moisés. Tinha deixado à mercê do faraó, que já tinha esse plano. Ele não precisava executar um plano dele, já tinha lá o faraó disposto a isso. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram. Primeiro, mais uma desculpa, né? Mais um argumento sem fundamento. Quando você atribui o seu desânimo, a sua entrega a qualquer outra coisa senão uma baixa do seu espírito, você está se enganando, olhando para a direção errada, olhando para fora, quando a resposta está dentro. Não faz tempo nós lemos aquele versículo, o espírito do homem o sustenta na doença. Mas o de espírito deprimido, quem o levantará? Então observe que não é o que vem de fora, não é a doença, não é o que disseram, não é o que falaram que nos afeta, que nos derruba, que nos limita, que impõe limite. Não. Mas um espírito deprimido, uma pessoa, né, que está, né, espiritualmente em baixa, aí qualquer situação se torna uma barreira, um limite. Algo intransponível. Qualquer situação. Entendeu? O Elias, cheio do Espírito, enfrentou sozinho 850 profetas do diabo. Não temia nada. Mas depois disso, entendemos que ele estava exausto, cansado, e a ameaça de Jezabel fez ele entrar em depressão, pedir a morte. Quer dizer, algo muito menor comparado ao que ele já tinha feito. Então não é o que está aqui fora, que desanima, que entristece, né? Não são os traumas, as dores, as injustiças, é a mente no lugar errado. Tu conservarás em paz aquele cuja mente estiver firme em Deus. Quem tem a mente firmada em Deus, na palavra, tem vida, tem energia, tem força, tem paz, tem alegria, tem ânimo, mas quem começa a olhar para a direita, para a esquerda, começa a afundar. Quem começa a olhar demais para si mesmo, para os seus erros, para o que disseram, é isso aqui, se perde. Perde vista o que importa. Então, nossos compatriotas nos desanimaram, quer dizer, a responsabilidade não é minha. É como se ele dissesse, eu fui desanimado. Eu fui desanimado. Não, você se entregou ao desânimo. Ninguém tem o poder de destruir você. Diga comigo, ninguém tem o poder de me destruir. Ninguém tem o poder. Não, bicho, você não sabe o que fizeram comigo. Vai para os destinos curados, vai ver pessoas que sofreram os mais terríveis abusos e superaram. E venceram. E transformaram a sua pior dor na sua maior mensagem. Usam a sua dor hoje como uma mensagem de salvação. Então, essa coisa é que você não está na minha pele, você não sabe o que estou passando, você não sabe o que me fizeram. Se você passou pelo que você passou, você tem graça para superar e transformar o seu vale de Baca no vale de Beracá. A sua dor, a sua tristeza, o seu choro em riso. E você precisa crer nisso. E não passar uma vida lambendo feridas e se isentando da sua responsabilidade.
nos desanima. Não, você se entregou ao desânimo. Né? Você pode ser traído, ser enganado, ser injustiçado, mas daí a se entregar à desilusão, à desesperança, à amargura, é a opção sua, é a escolha sua. Está entendendo? Tem coisas que nós não podemos evitar, nós não temos controle. Se alguém quiser vir me ofender, o que eu posso fazer? Se alguém quiser me trair, o que eu posso fazer? Eu não tenho poder do que vem de fora, mas você tem o poder de decidir no que vai crer, no que vai pensar, se aquilo vai te afetar ou não. O povo é mais forte, mais alto do que nós, as cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. Então eu lhes disse, vamos repetir, não fiquem apavorados, não tenham medo deles. De um lado os compatriotas desanimaram, dizendo, os muros são altos. O povo é forte, é mais alto que nós. As cidades são grandes, os muros vão até o céu, tem Enaquins lá, não dá, é difícil, somos como gafanhotos. De um lado, os compatriotas transferindo o espírito incrédulo negativo. Do outro lado, Moisés, que era bem conhecido por eles. Do outro lado, Moisés, que até então tudo que fez, que falou em nome do Senhor, eles puderam ver o cumprimento. Tudo que Moisés falou que ia acontecer no Egito, aconteceu. Tudo. Então, se tinha um homem ali que a palavra realmente devia ter peso, importância e devia afetar, era a palavra do Moisés, não a palavra dos compatriotas. Compreende isso? Moisés era um homem de credibilidade. Ele falava em nome do Senhor e o que ele falava acontecia. Todas as pragas que ele anunciou aconteceram. Mas a escolha, optar em ficar com a fala dos compatriotas, dos incrédulos. Eu lhes disse, não fiquem apavorados, e não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante dos seus próprios olhos, como fez no Egito. Quando ele usa essa expressão, como fez no Egito, qual era o propósito, gente? Qual era o propósito do Moisés aqui, quando ele diz, como fez no Egito? Era trazer a memória. O que Deus fez no Egito? Será que eles não sabiam? Sabiam ou não sabiam? Então, como fez no Egito, lembra como Deus fez no Egito? Lembra como Deus agiu lá? Lembra como Deus lutou por vocês no Egito? Faraó não tentou resistir, Faraó não endureceu, mas qual foi o resultado final? Ele não se curvou, vocês não saíram triunfantes, vitoriosamente. Deus não mudou. Ele é o mesmo. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega seu filho. Aqui Deus está usando Moisés para falar, com o povo sobre o amor de Deus, para trazer a consciência, que é uma coisa que a bispa bate quase que todos os programas. Você já disse isso hoje? O quê? Deus me ama. Essa consciência é fundamental. Quando a pessoa passa a ter consciência de que ela é amada por Deus, acabou. Por que os compatriotas falaram bobagem e afetou? E teve peso? Por falta dessa consciência. Por que alguém vem e fala, você não pode, você não é capaz, você não consegue, fala qualquer bobagem, e aquilo tem peso sobre a pessoa, porque ela não tem consciência do amor de Deus.
O verdadeiro amor lança fora todo medo, expulsa todo medo. A consciência do amor de Deus te dá, né, segurança, identidade, você sabe quem é. Você não teme. Você pode até, né, ir e fazer com medo, fazer aquilo que o Senhor quer que você faça, com aquela tensão, mas você vai, você encara. É como quando a gente vem pregar. Basicamente tem um culto que a gente não vem com aquela, né, aquela bola no estômago, aquele frio na barriga. Mas você firma a tua cabeça, não, nós temos, Deus me colocou aqui, nós temos graça, vamos fazer, vamos encarar. Então, você tem que ter consciência de que Deus, olha o termo, como um pai, diga, Deus é meu pai. Diga, eu tenho um pai eterno, que me ama, que se importa comigo, que cuida de mim, que me ama tanto, que sabe o que ele fez. Quem sabe o que esse pai fez? Vamos ver se você sabe essa pergunta tão difícil. O que esse pai fez? Qual foi a maior prova de amor por nós? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que entregou o anjinho lá mais fraquinho. O seu filho, o seu unigênito, o melhor do céu. E aí na continuação fala, como não nos dará com ele todas as coisas? Então ele entregou o melhor do céu. Olha a consciência que Moisés quis trabalhar no povo. Eles tinham uma visão distorcida, totalmente equivocada, distorcida de Deus. O Senhor nos odeia, Deus não me ama. Pelo amor de Deus, Ele te ama como um pai ama o seu filho. E aí eu posso ir lá para o Novo Testamento, quando Jesus disse, vocês que são maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, sua natureza é amar e você se esforça para fazer o melhor, por mais que você não queira errar, você erra. Eu não erro, eu não sei errar. Quem já errou com os filhos? E como é que você ficou depois? Feliz? Então, você não se esforça para fazer o melhor por quem você ama? Quem não tem filho, quem você ama? Muito mais Deus. Esse é o nosso olhar, deve ser o nosso olhar para Deus. Um pai amoroso, um pai bondoso, um pai que carrega seu filho. Um pai que carrega seu filho, que leva nos braços, por todo o caminho que percorreram até chegar em esse lugar. Até chegar em esse lugar, presta atenção, até chegar em esse lugar. Vocês não apareceram aqui, vocês chegaram, eu trouxe vocês até aqui. Diga, Deus me trouxe até aqui, e vai me levar para muito mais, que a palavra de segunda-feira. Deus está nos levando para uma boa terra, terra que emana leite e mel. Vocês chegaram até aqui porque eu carreguei vocês, e eu vou levá-los muito além. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo, de noite, numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem, e mostrando-lhe o caminho que deviam seguir. Quer dizer, eu vou na frente, deixa eu na frente, né? Porque eu não vou levar os meus filhos para qualquer lugar, não é mesmo? E eu não vou colocar os meus filhos em risco. Está vendo essa visão? Igual aquelas pessoas que mudam, né? Muita gente sai de diversos lugares, vem para São Paulo primeiro, para depois trazer a família, não é? Porque se eu tenho que encarar, eu vou encarar sozinho. Se eu tenho que passar aperto, dificuldade, vou passar sozinho, porque eu amo a minha família.
Quer dizer, eu vou na frente, eu vou ver o melhor caminho. Eu não vou levar para qualquer lugar os meus filhos. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém dessa geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados. Exceto Calebe, filho de Jefoné, ele haverá, e eu darei a ele e a seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e me disse: você também não entrará na terra, mas o seu auxiliar Josué, filho de Nun, entrará. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. Eu paro aqui um momentinho. Primeiro, para mostrar aquilo que eu falei. Nós temos que agarrar ao máximo cada oportunidade. Portais se abrem, portais se fecham. Deus fez tudo o que podia fazer para esse povo depositar nele a sua confiança. Mas como está registrado, apesar disso vocês não confiaram. Mas em cima não quiseram ir. Quer dizer, não quiseram ir, não quiseram crer, não quiseram confiar, fizeram a escolha. E aí pode parecer até duro, né? Então, ninguém dessa geração má, como o sem revelação, olha para isso aqui, né? Puxa, que Deus mau, não. Isso aqui é Deus respeitando o que Ele deu ao ser humano. Deus nos deu livre-arbítrio. Tem gente que tem essa visão, né? Se Deus existisse, ou se Deus realmente amasse os seus filhos, o homem, Ele não teria permitido tanta coisa acontecer, quantas crianças abandonadas, quanta coisa terrível acontece no mundo, quanta violência, quanta maldade. Onde está Deus? No mesmo lugar, de braços abertos, como aquele pai aguardava ansiosamente o retorno do filho que foi morar distante. Foi morar distante. Por que ele aguardava? Porque ele sabia. Ele esperava e ele sabia que ele ia quebrar a cara. Ô bispo, mas se ele sabia, por que não segurou? Porque amor é isso. Deus não nos quer submissos a Ele por obrigação. Deus não quer que eu me sinta obrigado a adorá-lo, servi-lo, amá-lo. Ele não quer. Como eu tenho certeza que, igual aquela historinha que eu já contei, da esposa que vivia pedindo para o marido ir com ela no mercado. De tanto insistir, o marido foi. Mas foi com aquela cara de quem, acordou de manhã e chupou limão. Aquela cara fechada, carrancudo. E aí a mulher se incomodou, obviamente, Escuta, se é para vir assim, então não vem. Ela falou: mas você insistiu tanto. Mas eu não quero que você apenas esteja aqui. Eu quero que você queira estar. É diferente. Não é só vir por obrigação. Eu quero que você esteja, queira estar. Porque a pessoa, às vezes, está no lugar, mas não queria estar. Estou aqui, buscando, servindo a Deus e tratando isso como fardo, como peso? Não. Tem que ser um privilégio. Como disse Davi, é uma alegria. É assim que tem que ser. Do contrário, Deus nem recebe. Então, esse povo teve a sua decisão respeitada. Isso aqui é Deus respeitando, ninguém verá. Vão ter o que pediram, o que escolheram. Eu respeito a escolha de vocês. Eu fiz de tudo para levá-los para o melhor lugar, mas vocês não quiseram, vocês não confiaram, vocês se rebelaram, vocês provaram que não querem. Então, o portal para vocês se fechou. Exceto Calebe.
exceto Calebe, pois seguiu o Senhor de todo o coração. E aí nós vemos algo interessante, ó. Nessa ocasião, que o Senhor mandou Moisés falar com a rocha, ele bateu na rocha, ele não honrou a santidade do Senhor, né? Ele parece algo bobo, algo pequeno, né? Mas foi uma atitude que trouxe uma consequência. E o Senhor disse, porque você, por causa de Moisés dizendo, por causa de vocês o Senhor irou-se contra mim e me disse, você também não entrará na terra. Que foi nessa ocasião, que ele devia ter falado, e ele bateu. E aqui o Senhor fala, mas o seu auxiliar Josué, filho de Nun, entrará, encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. Olha o teste que Moisés foi submetido aqui. Não dá para crer que Moisés não esperava, não sonhava também entrar na terra. Mas olha a maturidade, enquanto nós vemos um povo que não aprendeu com os erros, que vivia caindo nos mesmos erros, que por mais que Deus fazia e mostrava, não aprendia, e sempre essa coisa, de não assumir responsabilidade, nos desanimaram. Quando Moisés ouviu que ele não ia entrar e que ele devia encorajar o Josué, porque o Josué queria fazer o povo entrar, olha a grandeza de uma pessoa. Ele não questionou. Aqui eu me lembro também do Davi, que orou 7 dias pela criança, pelo filho que ele teve com Betseba. E a criança por fim morreu. E quando ele soube, ele se levantou, se banhou, se perfumou e foi para o templo adorar. Todo mundo ficou espantado com aquela atitude, temendo que ele tivesse uma reação, desequilibrada, porque 7 dias jejuando e orando, temiam falar que o menino tinha morrido. Mas quando ele entendeu, pelo movimento que isso tinha acontecido, ele se levantou e surpreendeu a todos. Porque eu sei, eu errei, eu falhei. Então, gente madura é assim, gente madura aprende, cresce, assume a responsabilidade, segue em frente, vive por algo maior também. Moisés não deixou que isso mudasse a visão dele de Deus. Deus não deixou de ser bom, santo, perfeito, correto, justo, por não ter permitido ele entrar na terra. Continuou sendo esse Deus santo, justo. E ele mostrou que a missão aqui era mais importante que a sua vida. Ele não ficou ofendido com aquilo. Ele encorajou Josué. Ele fez o que Deus orientou que ele fizesse. As crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra. Eu darei a eles e eles tomarão posse dela. Então, as crianças que não distinguem entre o bem e o mal, quer dizer, que não tem como exigir delas nada, elas vão entrar. Porque Deus nunca vai cobrar algo que eu ainda não sei. O Senhor nos manda viver à altura do que já obtemos de conhecimento. Por isso que esse povo não entrou, porque Deus deu demais para eles. Por isso que Moisés também não entrou por algo muito menor, porque ele tinha recebido muito mais de Deus. Observe aqui algo importante. Deus trata as pessoas de forma individual, de acordo com o que ela já recebeu. A quem muito é dado, muito também será exigido. Então, olha aqui os níveis, Muita coisa aconteceu para que o povo não entrasse na terra. Uma mínima coisa foi suficiente para impedir Moisés de entrar na terra.
Entende? E a gente tem visto esse mover, Deus dizendo que o que Ele tolerou lá atrás, Ele não vai tolerar mais. Porque à medida que Deus vai nos dando, Ele espera um posicionamento firme, sério, reverente. Tem gente que já, pelo que ele já recebeu, pelas inúmeras vezes que a misericórdia de Deus cobriu ele não tem o direito mais de desonrar a Deus. Ele não tem. Então observe que tem coisas que podem ser, digamos, fatais, pelo seu nível de consciência. Não se atreve, Gálatas diz, de Deus não se zomba, não brinque com Deus, de Deus não se zomba. Então está na hora de muita gente fazer uma risca no chão, dizer, não, isso não me domina mais, para isso eu não cedo mais. Se posicionar. Muita coisa aconteceu para esse povo não entrar, mas uma mínima coisa foi o bastante para Moisés não entrar. E em relação às crianças, você vê esse princípio, né? Eu não tenho como exigir nada, não sabe distinguir, né? As crianças, os filhos que eles disseram que iam morrer, eles vão entrar, porque deles eu não tenho como exigir. Não sabe distinguir o bem e o mal. Agora você sabe, Deus já te deu, Ele não vai te cobrar do que você ainda não sabe, do que não lhe foi revelado, mas você já entendeu o que Ele espera de você. Não procrastine, não brinque com Deus, não coloque tudo a perder, de Deus não se zomba. Então vocês responderam, pecamos contra o Senhor. Perdão, pulei o 40. Mas quanto a vocês, deem meia volta e partam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Quer dizer, vai fazer o caminho de volta agora. Caminharam tanto para chegar até aqui, ter essa atitude vergonhosa, então dê meia volta. Então vocês responderam, pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e lutaremos. Tem gente que acha que é assim, né? Eu peco, peço perdão, peco, peço perdão, peco, peço perdão, eu peco, depois eu resolvo. Eu ponho a mão no fogo e acho que vou sair sem me queimar. De Deus não se zomba. Olha só a superficialidade desse povo. Tratavam Deus como se fosse um qualquer. Tá bom, vai, pecamos, nós vamos subir então, vamos lutar. Olha a irreverência. Como se a palavra de Deus e um risco na água fosse a mesma coisa. Não. Deus é sério, Deus fala sério. Nós subiremos e lutaremos conforme tudo que o Senhor nosso Deus ordenou. Cada um de vocês preparou-se com suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Por isso que Deus não podia deixar esse povo ir. Os mesmos que disseram que tinha gigante, que não dava, que o povo era mais forte e tal, agora, não, nós mudamos de ideia, nós vamos subir, e subiram achando que ia ser fácil. Olha só onde estava a confiança, a dependência deles. Havia muita autossuficiência, muito orgulho. Mas o Senhor me disse, diga-lhes que não subam nem lutem, porque não estarei com eles. Serão derrotados pelos seus inimigos. Eu lhes disse isso, mas vocês não me deram ouvidos, rebelaram-se contra o Senhor com presunção. E com presunção subiram a região montanhosa. Os amorreus que lá viviam os atacaram, os perseguiram como enxame de abelhas e os arrasaram desde Seir até Hormá. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas Ele não ouviu o seu clamor, nem lhes deu atenção. Então vocês ficaram em Cádiz, onde permaneceram muito tempo. E em Cádiz não deram ouvidos à voz de Deus. Não entraram pelo portal que estava aberto. Até então eles caminhavam. Depois disso passaram a peregrinar sem rumo, sem direção durante 38 anos. Até que toda aquela geração morresse pelo deserto. E assim, o que era para durar 11 dias, durou 40 anos. Adiaram e muito o que já podiam estar vivendo há muito tempo. Por quê? Por
causa da incredulidade, por causa da resistência, da dureza de coração, da repetição de erros, por falta de humildade, porque humildade é ouvir a Deus, de um espírito educável, que estavam sempre incorrendo nos mesmos erros. Deus é longânimo, paciente, cheio de amor, mas também é fogo consumidor. Deus quer que o seu povo tema. Deus quer que o seu povo confie nele, dependa dele. Deus quer que o seu povo dê atenção e importância ao que ele fala, ao que ele diz. Foi ouvir quem não devia que fez esse povo perder a oportunidade da vida, de entrar na terra e viver a vida tão sonhada. Ouça Deus, confie em Deus, renda-se ao Senhor, leve Deus a sério. Deus não brinca, Deus é sério. Uma mínima coisa foi suficiente para impedir que Moisés entrasse na terra. Deus sabe o que pode exigir de cada um de nós. E aquilo que Ele tem exigido, não hesite, não procrastine, não tarde em dar e entregar a Ele. Honre a Deus e Deus vai honrar você. Amém? Fique em pé, por gentileza, coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos por um instante. É bastante assunto, em cada versículo temos uma revelação, uma mensagem, um ensinamento. Muita coisa foi dita e eu acredito que o que era para você o Espírito te revelou. O que era para você o Espírito testificou. Agora se posicione. O portal está aberto. Não faça como esse povo que não cresceu, não amadureceu, porque decidiu viver com base em emoções, em sentimentos. Não aprendeu com os erros. Em toda a trajetória, vemos o povo repetir as mesmas palavras, expressões, atitudes. E embora estivesse evidente o cuidado, o amor, a proteção de Deus, o favor de Deus, eles não confiaram em Deus. Eles se rebelaram. Eles não quiseram ir. Eles não quiseram entrar na terra, não quiseram possuir o que já havia sido dado a eles. Diga a Deus que você não vai perder os portais, que você está entrando na terra, que você está agarrando a oportunidade. Nós estamos no ano da unção de governo. Deus não quer mais o diabo tendo poder sobre a sua mente, poder sobre o seu coração. É momento de você se curar. É momento de você ser completamente curado, liberto. Dê lugar ao Espírito. Aonde o Espírito está, a liberdade. O que mais Deus precisa falar e mostrar para você entender que Ele está do seu lado, que Ele é o seu Pai, Ele é o seu Abba, que Ele te ama. É a falta dessa consciência do amor de Deus que leva as pessoas a pensar em bobagens, a se entregarem aos piores sentimentos. Expulse, seja rápido, combata o mal no início. Você tem 5 segundos apenas para combater um pensamento negativo, e você já aprendeu que se um pensamento não te dá esperança, ele não vem de Deus, então imediatamente resista, combata, expulsa, e diga: não vou pensar assim, eu não vou acreditar nessa mentira, eu não vou acreditar em meus pensamentos, em meus sentimentos, no que as circunstâncias dizem, eu creio em Deus,
Eu creio na palavra, eu creio que Deus está comigo. Ele vem mostrando isso já há tempo. O Deus que te tirou do Egito, que te trouxe até aqui, que te carregou no colo, que como um pai carrega um filho, tem carregado você, vai te levar além, vai te levar a viver sonhos impossíveis. Creia nisso, declare isso agora, em nome de Jesus. Derrota o diabo agora. Se o diabo se levantou e veio contra você com fúria, e usou bocas para tentar te desanimar, te desencorajar, se o diabo tem tentado plantar a sua semente maldita no seu coração, expulsa isso agora e diga: Deus, eu sei que o Senhor me ama, eu sei, meu Deus, que o Senhor está trabalhando, eu sei que o Senhor está no controle. Senhor, eu sei que até mesmo quando o Senhor me confronta, o Senhor está a meu favor e não contra mim. Quando o Senhor traz a consciência dos meus erros, eu entendo que não é para eu me sentir culpado e condenado, é porque o Senhor quer que eu seja melhor, é porque o Senhor quer que eu cresça, que eu amadureça. Então eu recebo bem essa correção, eu não vou receber como condenação. Em nome de Jesus, receba a palavra de Deus com convicção, e não por condenação. Creia em cada palavra que está sendo liberada. Se alinhe, se ajuste, se posicione, porque Deus está nos levando para uma boa terra. Senhor, meu Deus, eu agradeço por essa palavra, e eu acredito, meu Deus, que o Senhor falou com cada coração. Eu acredito que nós saímos daqui com decisões tomadas, uma postura assumida, uma postura firme, fiel, reverente, temente, dependente do Senhor, assumida. Eu creio, meu Pai, numa obra completa. Eu creio que vivemos um tempo especial, portais estão abertos, ciclos estão se encerrando, e o Senhor não quer que ninguém fique de fora, que ninguém perca, Senhor, que a incredulidade, o racionalismo, meu Deus, o medo, a insegurança, as emoções negativas, meu Pai, não impeçam essa pessoa de viver tudo que o Senhor tem preparado para ela. Que ela se levante, que ela governe, que ela domine, que ela seja curada, que ela seja livre, que ela avance, meu Deus, que ela olhe para o alto, para o autor e consumador da sua fé, encha-se de esperança e creia no Deus que opera agora, que age já. O Senhor é o Deus do já, e eu creio, meu Deus, que nós vamos ver muito mais do seu poder, da sua glória acontecendo de forma rápida, até porque muitos já perderam tempo demais, já atrasaram demais, e eu repreendo definitivamente o espírito do atraso, e declaro processos sendo acelerados. Eu tomo posse, meu Pai, de cativeiros sendo virados, eu tomo posse, meu Pai, de um mover sobrenatural sobre a vida do teu povo, que todos vejam a tua glória de forma sobrenatural, em cada área, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro cura, eu declaro um povo curado, um povo sarado, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, que o teu povo receba a cura, que o teu povo, meu Deus, seja liberto agora, transformado agora, e progrida dia após dia, porque esse é o efeito da tua presença em nós. Nós somos libertos, transformados e progredimos de glória em glória, sempre para uma glória maior. Obrigado, meu Senhor, pelo que fez aqui hoje. Obrigado pelos rompimentos. Obrigado pela mensagem. Obrigado por tudo. Nós te amamos. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém.